Olá, serei seu professor nesta videoaula de sensores características. Vamos começar? Os temas dessa videoaula serão face e distância sensora, esterese, alvo padrão, sensibilidade, linearidade, tempo de resposta e alcance. Bom, vamos começar falando sobre o que constitui um sensor. Um sensor, na realidade, ele é constituído do elemento sensor e o transdutor. O elemento sensor é o que fica em contato com o processo. Ou seja, ele que está monitorando o material, o ambiente em que faz parte ali o processo. Ele captura essa sensação ali do ambiente e converte isso num sinal elétrico. Essa conversão de sinal elétrico é que é passada para o transdutor. Então, esse transdutor é a parte eletrônica do sensor. É ele que vai converter e tratar esse sinal elétrico para que depois, a partir do sensor, esse sinal ser interpretado por um controlador. Então, o nosso sensor é dividido em elemento sensor e transdutor. Então, nós passamos a utilizar os sensores. E para a utilização, vejam só, aqui nós temos um exemplo de um sensor que faz a detecção de um determinado material. Os sensores, muitos são de corpo cilíndrico, como demonstrado nessa imagem. E assim ele vai ter uma distância sensora. O que seria essa distância sensora? É a distância que ele consegue medir esse material. Já vamos nos adiantar. Um dos tipos de sensores é o sensor indutivo, que detecta peças metálicas. Então, essa distância sensora é a distância que ele consegue captar a presença de uma peça metálica. E essa distância sensora, ela está relacionada à face sensora. Ou seja, nos sensores de corpo cilíndrico, quanto maior a face sensora, maior a distância sensora. Por isso, bastante importante qual é o tipo de face sensora do seu sensor para a sua aplicação. Depois nós vamos ver uma característica de esterese. O que significa esse esterese? Bom, nós já vimos aqui a distância sensora, então o sensor vai detectar um material, a partir de uma determinada distância. Agora, imagine que esse material ele não está parado, mas ele está se movimentando. Imagina que ele está se movimentando um pouco para frente, um pouco para trás em relação à face sensora. Essa movimentação pode ser suficiente para que o sensor fique ligando e desligando. Isso pode se tornar um sinal indesejado. Imagina só, por 1 milímetro que essa peça vai para frente ou para trás, ela liga ou desliga o sensor. Então, para isso foi criado esse esterese nos sensores. Ou seja, por mais que haja uma movimentação, existe uma pequena tolerância para ligar ou desligar o sensor. Então, essa movimentação do material tem que ser maior do que o nível de esterese desse sensor para que ele possa religar ou redesligar. Tá? Então vamos falar agora do alvo padrão. O fabricante de sensores, para ele determinar uma distância sensora para que ele possa colocar ali no manual do sensor, ele faz alguns testes. Então é criado um alvo padrão. Então, esse alvo tem um tamanho especificado, uma espessura de material especificada, e então os sensores passam a obedecer aquela distância sensora para esse alvo padrão. É importante salientar isso porque, de repente, você está aplicando um sensor industrial com uma determinada capacidade de distância sensora, mas ele não está te respondendo exatamente aquilo que está no manual. Isso pode se dar porque o material que você está fazendo a detecção é diferente desse alvo padrão. Seu material pode ser maior ou menor, e isso vai interferir nessa distância sensora da medição do sensor. Outra característica bastante importante é a da sensibilidade. A sensibilidade também é a capacidade que o sensor tem de medir esse material. Então, naquele nosso exemplo do sensor indutivo, eu estou detectando materiais metálicos. Então, dependendo do material que eu estou verificando,
esse material ele vai influenciar na sensibilidade do transdutor do nosso sensor. Então, no caso do sensor indutivo, materiais metálicos diferentes, como por exemplo o cobre, o ferro, o latão, eles têm coeficientes de sensibilidade diferentes. Então, de acordo com o material que eu estou detectando, eu posso interferir também no sinal que o meu sensor irá produzir. Linearidade. O que vem a ser a linearidade para um sensor? Bom, o sensor ele tem essa tarefa de traduzir o que está acontecendo no processo em um sinal elétrico. O ideal é que o sensor tenha uma resposta linear, ou seja, detectou a presença daquele material, gere um sinal elétrico, sempre com a mesma precisão e linearidade. Mas, às vezes, de acordo com a eletrônica do sensor, de acordo com uma variação de temperatura, de altitude, ou seja, condições físicas de onde o sensor está instalado, pode acontecer uma variação de linearidade, ou seja, o sinal elétrico gerado pelo sensor pode ter uma variação. Isto é indesejado, mas pode acontecer. E então vamos falar do tempo de resposta. Tempo de resposta. O sensor, ele detecta uma peça. Detectada a peça, ele vai produzir um sinal elétrico. O tempo que leva entre ele detectar a peça e produzir o sinal elétrico é o tempo de resposta. Basicamente, a eletrônica do sensor, o tempo que leva para essa eletrônica converter uma grandeza física num sinal elétrico. O tempo de resposta nos sensores normalmente é muito baixo, mas se a sua aplicação é de alto desempenho, pode ser importante você consultar o manual desse sensor para verificar essa característica. Vamos então falar do alcance do sensor. O alcance do sensor é quanto ele consegue medir daquele determinado material. Então, se eu tenho, por exemplo, um sensor de nível, esse sensor de nível ele vai ter um alcance máximo. Então, aí eu vou ter um tamanho máximo, né, de tanque que eu posso utilizar esse sensor. Então, aí eu preciso verificar exatamente qual é o sensor para aquela minha aplicação. Eu posso estar detectando, a exemplo, uma pressão, né, numa linha. Então, o meu sensor ele vai ter um alcance para medição dessa pressão. Se a pressão que estiver naquela linha estiver fora desse alcance, o sensor vai ficar, o que nós dizemos, fora da faixa. Ou seja, ele não vai conseguir medir aquela grandeza que está sendo apresentada. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Nesse caso, separamos para vocês um link do Telecurso 2000 que fala sobre sensoriamento. Ali você vai verificar algumas outras características sobre a utilização de sensores industriais. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto sensores, características. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente essa videoaula. Até a próxima!